Fala pessoal, temporada Monkin de conteúdo aqui no Hacktown 2023. Estamos aqui na Casa Conectada Claro, esse é um conteúdo Monkin e Claro. Eu sou o Bruno Stefani, fui executivo de inovação de grandes empresas e agora estou empreendendo, trabalhando com inovação para médias e grandes empresas. Estou aqui com a Natália Arcuri. Natália, muito obrigado por aceitar o convite, prazer estar aqui. Não que precise, mas acho que vale um pouco você contar quem é você. Bruno, obrigada. Estou super feliz de estar aqui. A gente está num casarão, para você que não consegue ver o ambiente onde a gente está. É um casarão antigo, tombado, enfim... Cada detalhe te conecta com a história da cidade aqui de Santa Rita do Sapucaí. Muito feliz de estar aqui. Cheguei ontem para um painel falando sobre desigualdade no mercado de Venture Capital. A gente começar a questionar por que menos de 8% do dinheiro do mundo vai para as mãos de empresas lideradas por mulheres. E, bom, sou fundadora de uma, hoje, startup, mas nem sempre foi assim. Me Poupe começou como um sonho meu de democratizar o acesso à educação financeira no Brasil. Eu não me conformava com o fato da gente ter uma barreira de linguagem entre o conhecimento disponível sobre finanças pessoais, investimentos, e aquilo que de fato chegava nas pessoas por um abismo de linguagem que existia. Era muito difícil. E eu vivi isso na minha própria pele. Sou jornalista de formação, não sou economista, como muita gente pensa. E comecei a entender e estudar sobre investimentos e finanças para minha própria vida, né? Porque eu não tive isso também em casa, assim como a maioria dos brasileiros. E trouxe essa minha veia comunicadora a serviço de algo que eu acreditava que precisava fazer parte do mainstream. Então, quando eu comecei em 2012, as pessoas acham que, tipo, olha lá, do nada, né? Sucesso a pessoa do dia pra noite. Olha só, né? Aquela coisa. E não, esse projeto começou em 2012, uma ideia de fazer um reality. Eu trabalhava na TV, trabalhei quase 15 anos em TV aberta no Brasil e aprendi muito o que é mídia massificada. E o Brasil é um país de mídia massificada, é um país onde seu povo toma decisões e é influenciado por aquilo que ele vê nas mídias, que antes eram mídias tradicionais e hoje cada vez mais ele é pautado pela mídia social. Então, pegando este caldo, né, esse suco midiático de entretenimento, porque é de onde eu vim também, trabalhei na escola Silvio Santos. Se tem uma pessoa que sabe fazer comunicação no Brasil, é ele. Aprendi muito com o Silvio. Depois fui para a Record, trabalhei no maior programa da manhã da Record durante 8 anos, no Hoje em Dia. E lá eu aprendi a fazer conteúdo que mexe ponteiro de Ibope. Eu comecei a pensar, e se a gente trouxer este conteúdo com este formato de entretenimento para atrair um público que não necessariamente quer ser atraído por educação financeira? Porque naquela época ninguém queria educação financeira. Educação financeira é um saco. Da educação financeira eu me afasto, porque eu acho que educação financeira é para quem já tem dinheiro. E é o oposto disso. Educação financeira é justamente para quem não teve o privilégio de nascer numa família, né, com bases financeiras sólidas, e é através justamente deste letramento e desse conhecimento que você tem acesso a um universo até então fechado para você. Então eu enxerguei no entretenimento e nesse jeito divertido de conectar as emoções das pessoas com aquele material mais denso, uma forma de trazer as pessoas para esse mundo. Então eu digo que o entretenimento ele é a vaselina da educação. E foi isso que eu fiz, né, sendo pioneira nesse universo de educação financeira nos meios de comunicação, né, de mídias sociais. Comecei primeiro com um blog em 2014. Depois entendi que o YouTube estava crescendo naquela época, mergulhei nesse universo, estudei muito sobre o YouTube, dissequei os algoritmos, hackeei o sistema, né, dessas mídias sociais, pesquisei muito sobre, e pesquiso ainda hoje, a minha base teórica ela é muito mais do campo humano, para entender a neurociência, arquitetura de escolhas, psicologia econômica, porque a minha maior provocação era como eu posso entender o ser humano a ponto de influenciá-lo positivamente. Se o marketing faz isso para vender mais, como eu posso usar essas mesmas ferramentas que se baseiam nesse conhecimento profundo do cérebro, dos hormônios humanos, para fazer com que essas pessoas tomem decisões melhores para elas no longo prazo, sendo que nós somos seres imediatistas. Então foi assim que tudo começou. Hoje Me Poupe talvez a maior
empresa de educação financeira do Brasil. A gente fala para mais de 20 milhões de pessoas todos os meses. Hoje continuo sendo uma das caras do Me Poupe, mas a gente tem outros criadores, outros influenciadores, especialistas que seguem os nossos princípios éticos, que vivem pela educação, que se permitem também ser ferramentas a serviço dessa comunicação que é acessível para todo mundo. Temos um aplicativo que foi lançado em abril, cujo objetivo é democratizar ainda mais para aquelas pessoas que não têm tempo de aprender, como a inteligência artificial, que se conecta ao Open Finance e facilita o processo de tomada de decisão. A gente acabou de lançar um MBA, cujo objetivo é melhorar a qualidade dos profissionais do mercado financeiro, reduzindo o conflito de interesses e trazendo um perfil mais humanizado para esses profissionais. E em breve vamos lançar uma outra plataforma de educação continuada, sempre prezando por tickets baixos, de maneira que aquilo que a gente entende, a nossa metodologia, seja acessível a milhões e milhões de brasileiros. Excelente. Quando você estava falando, eu estava lembrando os últimos anos, né, de evolução do mercado financeiro. Antes de trabalhar na Ambev, eu trabalhava no Itaú. 2012... Tá pagando seus pecados agora, né, filho? Esse povo que trabalha em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, há muito tempo, tem uma penitência a pagar em vida na terra. Então, seja bem-vindo. Tô bem. Mas 2012, Bitcoin tinha 3 anos, cheque era mais popular que Pix, Nubank não existia, Open Finance não era nem a discussão. Sim. O mercado foi se sofisticando. E pensando aqui com você, foi bom você ter feito, e muitas outras pessoas também, trabalhado na educação financeira, porque é um negócio que os grandes bancos não fazem. Não dá para dizer se é de propósito ou não, mas eles não fazem. Eles não podem fazer. Se eles educarem de verdade, o negócio deles acaba, sabe, Bruno? Sim. Então não tem como. É um conflito que não é possível. Exato. E ao mesmo tempo, essa população brasileira sem educação financeira, com essa quantidade de estímulos, fintech, cripto, ela se perde, né? Sim. Eu sempre falo que se você quer destruir uma pessoa que não tem educação financeira, dá muito dinheiro para ela. Crédito, não dinheiro. Crédito. E eu acho que é um trabalho que vem se sofisticando. Como é que você tem visto essa evolução do mercado? E tem uma coisa que chama atenção, que o Brasil é um país onde o mercado financeiro é muito sofisticado. A gente é referência para o mundo, mas ao mesmo tempo a população não. Sim. Como é que você vê isso? O Brasil, de fato, é um dos países que tem a regulação mais avançada, tecnologias extremamente avançadas. E a gente tem vivido um período, né? Acho que desde a gestão do Ilan, passando para a gestão do Betão, do Roberto Campos. A gente vê uma evolução e iniciativas tecnológicas e de inovação que, de fato, são referências, né? O Pix, né, que, enfim, foi lançado e hoje tem uma adesão gigantesca. Agora, do outro lado, e assim, um dado que eu acho que é super relevante trazer para essa discussão. O brasileiro tem hoje, em média, 5 contas. É isso aí. São 2 bilhões de contas em banco abertas no Brasil. Isso só conta de banco, né? Só conta e fintech também. E fintech também. Juntando contas digitais. Mas somado a isso, tem as contas que a gente não sabe, que é de criptocorretora, de corretora. Mas que são menores, Sim, assim, né? Sendo uma escala menor. Então, são 5 contas por brasileiro. Na verdade, é 1 bilhão de contas. 1,2 bilhões de contas para 200 milhões de habitantes, sendo que desses 200 milhões, a gente tem ali 40 milhões, mais ou menos, são crianças e adolescentes. Então, a gente tá falando assim, mas basicamente, 160 milhões de pessoas, 5 contas. E 3 cartões de crédito em média por pessoa. E a gente já sabe que quanto mais cartões a população tem, mais endividada ela fica. O que é meio óbvio, né? Sim. Porque se eu não tive acesso a uma educação e começo a me dar cartão, eu começo a me enrolar se eu não sei como usar aquilo. Então, o que a gente vive ainda mesmo com todo esse movimento de educação financeira, né? Que a gente começou lá atrás e que hoje o Brasil é um dos países que mais tem influenciadores digitais em finanças no mundo. São mais de 500 mapeados, inclusive pela Ambima. Agora, apesar disso, esse conteúdo, até porque ele está restrito às mídias sociais, a gente sabe que apesar das mídias sociais estarem nas mãos de todo mundo, a gente tem um país que é extremamente desigual. Então, não é porque existe, está disponível, que as pessoas têm acesso. E eu acho que o
o paradigma que a gente tem que romper hoje é essa questão da acessibilidade. E nesse sentido, a gente precisa sim de regulações do governo para que essa educação chegue lá na base, chegue na criança, no adolescente, antes que essa pessoa adentre ao mundo financeiro. Na Me Poupe, eu criei uma visão do que a gente faz. Então é assim, o indivíduo quando ele entra na vida financeira dele, ali pelos 17, 18 anos, é como se ele fosse colocado dentro de um labirinto. Acontece que ele não sabe que está dentro de um labirinto. Exato. Então ele é colocado num lugar em que ele não sabe que ele está pertencendo. E se ninguém explica para ele, olha, você está dentro de um labirinto e você nunca vai sair daí se você não tiver uma visão de fora, ele fica perdido e preso naquilo para sempre. E a nossa missão na Me Poupe é, de fato, colocar o poder do dinheiro nas mãos de todas as pessoas, mostrando para ela que labirinto que te colocaram. Então, e claro, existe um conflito gigante, porque se hoje o mercado, os lucros bilionários que a gente tem no banco dependem, inclusive, de uma certa ignorância, Exato. Tem tido uma discussão muito forte, não sei se você tem acompanhado, sobre o parcelamento sem juros, uma guerra lá entre as associações de pequenos varejistas, comerciantes, etc., e Febraban, grandes bancos, lá, colocando a culpa da grande inadimplência do Brasil, que já passa de 70 milhões de pessoas, no parcelamento sem juros. O que é uma grande bobagem, não é? Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema da inadimplência no Brasil são os ciclos econômicos e a nossa visão imediatista, que eu quero dar crédito, quero dar lucro, mas eu quero que as pessoas continuem consumindo. Não tem mais dinheiro, as pessoas não têm mais dinheiro para consumir, elas estão quebradas. E se a gente não entender que a gente vai ter que baixar um pouco o nosso nivelamento de, inclusive, lucro dos grandes bancos, do mercado financeiro como um todo, a gente vai continuar culpando a panela e não o cozinheiro, entende? Pela aquela comida que ficou ruim. Total. E eu acho que é uma história que ainda tem muito chão, né? Porque ao mesmo... Sei lá, você pode dizer isso muito melhor. Eu não sei como é que você avalia a educação financeira do brasileiro nos dias de hoje comparado. Ela não existe. Não tem, né? Não tem. Exato. O pouco que tem é o que está disponível na internet, né? Me Poupe, outros criadores. Aqui mesmo em Santa Rita tem um que nasceu aqui, que é o William Ribeiro, nosso parceiro, inclusive, de Me Poupe, e esses outros 500 que estão por aí, os FinTalkers. Mas aí que tá, se a pessoa não tem o interesse de chegar até isso, então a gente depende de quase uma iluminação que a pessoa precisa ter na vida dela para buscar este conhecimento e dar a sorte de encontrar uma ferramenta ou um tipo de linguagem que converse com ela para aí depois entrar. Mas é muito proativo da pessoa. Não existe algo que seja programático. Não existe um sistema, um processo de governo. Sim. De levar... Em 2019, para a gente ser justo, tem uma nova regulação da Base Nacional Comum Curricular que implementou a educação financeira como uma disciplina transversal na Base Nacional Comum Curricular, se não me engano, no 9º ano e no 3º ano. Mas depende de cada escola colocar ou não. E agora também na reforma do ensino médio, inclusive no estado de São Paulo, teve também uma resolução de que eles abdicaram de algumas disciplinas, porque estava virando, né, uma coisa bem esquizofrênica, e vão focar em educação financeira. Recentemente também tive no lançamento de uma plataforma do Sebrae, em parceria com o Instituto XP, para formar professores da rede pública. É uma plataforma do próprio Sebrae, uma iniciativa do Sebrae que, não, se você for pensar, não tem nada a ver com educação financeira, mas que bom que eles fizeram isso. Sim. Porque o MEC não faz muita coisa a respeito, mesmo sendo a sua obrigação e sua responsabilidade. Então foi lançada essa plataforma, cujo objetivo é treinar professores e ter programas gratuitos para que esses professores consigam aplicar essa disciplina em sala de aula. Então, existem boas iniciativas, mas com ainda uma baixa divulgação, uma baixa adesão. E pouco impacto. E no tamanho que o Brasil tem, eu também acredito que nós, empreendedores sociais ou empreendedora social, a gente faz a nossa força para que isso chegue, mas num país de dimensões continentais como é o Brasil, você ainda precisa dos agentes públicos para fazer isso chegar na base e nas massas, entende? Ótimo. Vamos falar um pouco de Hacktown. Vamos! Primeira vez que você vem, acho que o painel ontem sucesso. Me conta as suas impressões.
que você achou da cidade? O que você achou do evento? O que surpreendeu? Tô maravilhada, Bruno. Essa é a palavra. Tudo bem esse som aqui atrás da gente? Tudo bem. Os meninos fazem mágica. Olha só. Eu tô maravilhada porque esse ano eu fui convidada para palestrar no SXSW, no South by Southwest, né, no Texas, que eu acho que inclusive é uma grande inspiração aqui pro Hacktown. Só lembrando que o South by tem uns 40 anos e aqui tem 7, então... Não, eu quero dizer que assim, o Hacktown tá 1000 anos-luz à frente. Primeiro que assim, é uma cidade muito mais charmosa, muito mais aprazível, com um sotaque muito mais gostoso, uma comida muito mais saborosa, gente muito mais interessante, uma curadoria que enche muito mais os olhos e o cérebro. Com pessoas... Gente, nós fizemos 2 conversas antes do nosso painel. Assim, o painel ele foi planejado com muito cuidado mesmo, assim, com dados, com estrutura. Não sei se todos os painelistas tiveram esse mesmo cuidado, mas uma necessidade de ter um cuidado mesmo com aquilo que seria apresentado. E você percebe, assim, nas ruas, né, as pessoas muito interessadas, empolgadas, até porque a cidade, ela respira inovação e esses conteúdos, dá um pouco de FOMO, né, aquela síndrome de que tô perdendo alguma coisa. Eu, pra ser sincera, nem olhei no programa, porque eu sabia que eu ia dar uma surtada. Porque, quer saber, eu vou deixar meu coração me guiar pela cidade, aonde eu parar, é onde eu fiquei, assim, sabe? E muito, muito especial o que acontece aqui. E achei como tanta gente não conhece. Exato. E pessoas do nosso setor, assim, sabe? Seja de inovação em segmento financeiro, seja tecnologia, inteligência artificial, ainda é algo não descoberto. E é importante que as pessoas saibam cada vez mais que isso existe. Total. Eu sempre falo que os bons eventos, eles acontecem nos corredores, né? As melhores conversas dos eventos acontecem nos corredores. O que você vê no palco é um presente passado, é o que aconteceu. O que as pessoas estão discutindo nas ruas é o futuro. Total. E aqui você tem a chance, e o evento foi pensado para isso, de esbarrar na calçada com alguém que você não vê há 7 anos, e falar, pô, o que você tá fazendo? Que bacana, não sabia, vi um stories, vi um post, e começa ali muitos novos negócios, novas ideias, de um jeito que parece sem querer, mas não é. Foi pensado para colocar a cidade e as pessoas como protagonista. E a partir daí você tem espaço para muita coisa bacana. Eu adoro esse evento, venho há bastante tempo, mas acho que está só no começo, de verdade. E ele tem um adicional que ele acaba mais ou menos ali 6, 6 e meia, e depois começa a música, a noite, a comida. Você chegou a... Que é onde as conexões, de fato, se aprofundam. Sim. Eu também estive 2 vezes, né, no Fórum Econômico Mundial. E é curioso como... Acho que todos esses festivais de inovação e de debates que são importantes para a sociedade, eles meio que se fundem, né, no sentido de conectar mesmo no momento do lazer. A gente, né, se prepara tanto, né, para a parte intelectual, se prepara para os painéis, mas é no momento em que as pessoas elas estão meio que despidas dos seus personagens, né, por trás dos seus óculos e tal, ou seja, e não tô falando nada de bebedeira não, gente, é que no momento que você relaxa, Exato. É que você é capaz de criar novas histórias, novas memórias e essas novas conexões que de lá podem surgir coisas incríveis tanto quanto dentro né, nesses ambientes de, por exemplo, domingo amanhã é o dia dos workshops, né? Sim. Então lá também surgem coisas, mas ver as pessoas ali soltas, livres, dançando, se divertindo, conversando, bebendo, jogando conversa fora, se esbarrando e tendo a oportunidade de se conhecer e às vezes sem aquela máscara, sabe? Eu acho que é isso que acontece. Então você é uma pessoa de cripto conversando com a pessoa do agro. E o que pode dar nessa junção desses 2 universos? Muita coisa. Cara, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E acho que ontem eu fiz 3 painéis. Eu fiz uma palestra e 2 painéis. Fiz uma palestra no teatro, fiz uma palestra numa sala de aula, mas a que eu mais gostei foi a última, às 5h30. Um boteco, copo sujo, cerveja massa. De litrão, bolovo sujo e 50 pessoas em cadeiras de plástico discutindo inovação corporativa. Tinha vice-presidente de empresa que fatura dezenas de bilhões, tinham pessoas que estavam abrindo uma startup discutindo, cara,
como é que eu olho inteligência artificial? Teve pergunta de um menino de 21 anos falando, eu tô começando, que livro que eu tenho que ler? Sim. Assim, num bar, e você olha e fala, cara, eu não sei qual que foi mais legal. Se a palestra que eu me preparei para dar no teatro para 100, 200 pessoas, ou se aquele bate-papo que eu tava com um chopp na mão, totalmente informal, num bar, qual que eu gerei mais impacto? Entendeu? Sim. E aqui, você tem tudo isso. Você pode literalmente entrar num restaurante, numa casa, como a Casa Claro, passar o dia aqui, no palco ali fora, aqui no podcast, escutar conteúdos os mais variados. E o que eu acho que é mais legal num evento como esse é, se você quiser fazer uma trilha de conteúdo fora do seu mundo, inovação no meu caso, finanças no seu e educação, cara, você vai aprender demais. Sim. Demais. Você pode ter aqui 4 dias aprendendo sobre café. By the way, a gente está em Minas Gerais. Então, isso é muito bom. Recomendo demais, demais. É um evento que eu adoro. Eu acho que, e também, eu sempre acreditei de como a gente pode trazer influências de outros universos que não são o nosso principal e essa contribuição para algo que até então era estático. Então, por exemplo, no Me Poupe, eu absorvi muito, tanto da ciência do comportamento e da biologia do cérebro, da química do cérebro, quanto do universo de cultura pop. Nossa, o quanto eu pude beber do universo de cultura pop e trazer aqui. Porque se tem algo que movimenta massas, é esse mundo Marvel, DC, sabe? Então, como é que eu posso pegar emprestado K-pop? Eu comecei a entrar numa pira uns anos atrás de K-pop, que eu queria estudar tudo sobre aquilo, entender como eu posso usar um pouco dessa cultura coreana, que meio que transformou música em negócio, usando ciência de dados, fazer música com dado. Como é que eu posso usar isso no meu negócio? Então, essas piras que às vezes a pessoa não é louca o suficiente para pensar sozinha, mas num lugar como esse, ele te convida a experimentar. Total. Eu acho que experimentar é uma palavra que cabe bem aqui, ó, Rectão. E você não se sente sozinha, né? Porque você vê pessoas fazendo a mesma coisa em outras áreas e fala, poxa... Você não é maluca sozinha. Exatamente. Isso é tão confortável. E é o tipo de coisa que você abraça, leva pra sua vida e gera uma curiosidade. Total. E é isso. Aqui, mesmo a pessoa menos curiosa, não tem como ela não ser impactada por algo que não está relacionado ao dia a dia dela. E tantos temas importantes que às vezes caem no seu colo ou racham a sua cabeça, como diversidade, como equidade. Ontem, no nosso painel, enquanto a gente estava se preparando, a gente falou, bom, a gente precisa usar uma expressão que nem sempre cai bem, que as pessoas reagem de uma forma um pouco reativa, que é patriarcado. Se estamos falando sobre desigualdade no universo de venture capital, estamos falando sobre mudanças estruturais no sistema vigente, não tem como a gente não passar por esse tema. Mas como a gente pode abordar esse tema de uma forma que as pessoas não se sintam... de repente afetadas negativamente por aquilo, sabe? Não agredidas, porque não é esse o intuito. É o que é. Exato. É o que é. E a gente precisa falar sobre isso. Exato. E de que maneira a gente desconstrói essa estrutura vigente para que dela surja uma nova cultura emergente que, na minha visão, precisa levar em consideração aspectos femininos que foram negligenciados durante séculos na nossa história e que nos trouxeram para o mundo doente no qual a gente vive hoje, que vive, né, do individualismo, da concentração, do poder, da guerra, e que a gente já entendeu que o planeta não aguenta mais. Total. Então, ou nós nos regeneramos como planeta, e a gente aceita que existe um novo jeito de fazer isso, mas que a gente também ainda não sabe exatamente qual é. Não existe resposta pronta. Entende? Mas que esses aspectos femininos, que não são necessariamente das mulheres, masculino e feminino caminham juntos dentro, né, de ambos os gêneros, mas que são esses aspectos femininos que precisam ser começados, assim, ampliados, sabe? E trazidos à tona para que a gente consiga viver num mundo que talvez ainda tenha um capitalismo, mas que seja um capitalismo mais semelhante àquilo que a gente acredita, um capitalismo de stakeholders, um capitalismo que olha para impacto e que entende o valor do impacto social, até para que ele consiga se perpetuar. Total. Porque senão ele fatalmente vai ser assassinado. E nesse contexto,
que você, Natália, ou Me Poupe, eu sei que no seu caso é sempre meio misturado, difícil, né? separar. O que você está olhando para frente? O que você está vendo de oportunidade? O que você está vendo de grandes temas que você olha e fala, poxa, Sim. parece que aqui tem coisas interessantes, vou começar a estudar um pouco mais, vou começar a testar. Sim. Eu acho que desde que eu entendi que eu tinha uma empresa de impacto, eu também entendi que o impacto precisa ser mensurado. E ao longo dos últimos, acho que 2 anos, eu comecei a entender também o quanto o mundo ainda carece de um olhar para o empreendedorismo de impacto. Muito se fala sobre ESG, mas ainda é difícil do dinheiro chegar aonde ele precisa, e existe também uma contradição entre, eu estou fazendo um negócio de impacto, mas do outro lado tem um fundo que me cobra um crescimento semelhante ao de startups que sonham em ser, como é o nome daquele bicho com chifre que não existe? Unicórnio? Unicórnios. E aí, enfim, desde que eu entendi também que nós, como Me Poupe, somos zebras, e zebras são animais que são reais, são preto no branco, e as zebras, elas andam sempre em comunidade, umas apoiando as outras, não tem essa ilusão de se tornar algo só para valer R$1 bilhão. Então, a Me Poupe é uma empresa que é feita para gerar um valor massificado para os outros. E no caminho a gente vai valer muito também. Mas antes de qualquer coisa está o impacto social e o crescimento financeiro dos clientes. Perfeito. E o dinheiro que vem para a empresa é uma consequência disso. E a gente começou a adentrar nesse universo, né, de venture capital, e eu sempre acreditei na sustentabilidade das empresas. Então eu nunca acreditei nesse negócio de você coloca dinheiro para dentro, sem ter lucro, sem margem, só queimando, para quem sabe um dia lá no futuro você vender aquela empresa com ágio. Para mim o nome disso é pirâmide financeira. Sim. Travestida de unicórnio. Exato. Sabe? Foi pro carnaval vestida do quê? A pirâmide. Sou uma pirâmide e fui vestida de unicórnio. E eu acredito, inclusive, que pós-pandemia e com as altas taxas de juros e os investidores e as investidoras também ficando mais cautelosos, porque eu acho que essa cortina de fumaça e esse castelo de cartas começou a desmoronar com muitas startups mostrando a que não vieram. Porque elas não... É isso. Eu olhava de fora, sabe? E falava, não é possível. Será que sou eu que tenho um problema que eu não consigo enxergar? Será que sou só eu que tô vendo? Que isso aí não tem fundamento, não tem estrutura? Como assim eu vou ver se isso vai dar lucro lá no futuro? Não entrava na minha cabeça, Bruno. E hoje eu entendo que eu não estava maluca, não estava ignorante. Eu via aquilo... Que era certo. Não sei se é certo ou errado, mas assim, eu via que aquilo era uma fantasia. Insustentável. E que o mercado queria aquilo. Mas sabe aquela coisa do rei está nu? Sim. Sabe aquela anedota? O elefante na sala que ninguém discute, né? Ninguém fala do problema. O gorila que passa atrás e ninguém vê. Exato. Sabe essas coisas? Então, eu acho que bom que a gente passou por esse período de vale, né? De inverno das startups, para que o mercado inteiro pudesse acordar. Foi um tapa na cara. Você tá viajando. Olha o que você tá fazendo. O que você fumou? Exato. Sabe? Vamos acordar. E eu acho que essa é a oportunidade, respondendo agora objetivamente, para empresas que nascem com objetivos genuínos de gerar impacto para a sociedade, mas que têm também como responsabilidade ser sustentáveis na sua cozinha também. Total. Porque não só de sonho e de projetos de mudança de mundo vive uma empresa. Então, a Me Poupe, desde o começo do ano, a gente reestruturou toda a empresa para que ela, de fato, fosse uma empresa de impacto social, massificado e que caminhasse em trilhos estruturais sustentáveis. Perfeito. Queria te agradecer pelo papo, foi um prazer poder trocar, te ouvir, ter muito mais detalhes de você, da Me Poupe. E desejar um evento que você continue aqui na cidade, que você volte. Tomara que a Me Poupe volte. Com certeza. Também para apoiar, porque eu acho que você falou de 2 eventos de inovação internacionais, né? E eu vou para eles também, adoro. Mas é tão gostoso a gente ver algo no nosso país dando certo. Sim. E com a gente construindo, colaborando e entendendo o nosso papel. Isso é impacto que eu acredito que eu, por exemplo, posso gerar no ecossistema e que você com certeza gera no seu. Então, de novo,
muito obrigado. Prazer falar com você e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Bruno, o pessoal da Monkin, Casa Claro, né, que é o nome aqui. Me convidem mais vezes, adorei. Acho que essas conversas, elas às vezes são meio, né, despretensiosas, assim, mas acho que de conversas como essas saem insights, tanto pra gente que tá aqui conversando, quanto pra quem tá ouvindo. Bom, se você tem dilemas financeiros, conecte-se ao Me Poupe. Agora a gente está em todos os lugares, tem um aplicativo que está crescendo a cada dia. É um filhote, assim, né? Que, olha, dá um trabalhinho, né? Fazer aplicativo. Sabia não? Dá. Empreender dá muito trabalho, mas é a vida que eu não quero trocar mais. Não, quando a mosquinha do empreendedorismo te pica, você não quer mais sair. Então, assim, precisando de ajuda, Me Poupe tá aí para todos os bolsos, para todos os gostos, para todas as necessidades. E que, enfim, seus sonhos mais selvagens, empreendedores, encontrem lugar nessa resiliência que o Bruno tá falando aqui, porque de fato não é fácil. É como se o mundo inteiro tivesse remando contra você, mas quando você entende que às vezes não adianta reagir contra, às vezes é na própria maré que você encontra as respostas que você precisa. Então, Agradeço muito estar aqui. Obrigado. Valeu.